Voltamos com o Jogo do Poder com o presidente regional do PT, Washington Quaquá, e também prefeito de Maricá. Eu quero falar agora com o prefeito de Maricá. Quaquá, os vermelhinhos, ou seja, os ônibus tarifa zero em Maricá voltaram, porque houve uma polêmica muito grande, que o Tribunal de Justiça havia proibido a circulação dos ônibus. Enfim, você conseguiu novamente restabelecer o serviço. Em que pé se encontra e qual é, digamos, a expectativa que a população pode ter em relação a esse serviço? Você vai ampliar ainda mais as linhas? Enfim, quais são os seus projetos em relação ao transporte público de Maricá? A luta contra os interesses privados, dos grandes milionários, dos ricos que financiam a política, não é uma luta fácil. Não financiam só a política, financiam o sistema, o Estado brasileiro, através de diversos subterfúgios. Não é fácil. Eu fui agredido e o garoto postou no Facebook que a agressão foi por conta da empresa de ônibus, da relação dele com a empresa de ônibus. Então não é fácil lutar contra esse poder. Nós tivemos uma liminar deferida por um desembargador, proibindo na linha principal. Nós, a princípio, não entendemos a liminar, porque não dizia onde não é a linha, onde passa, onde tem sobreposição. Mas, enfim, resolvemos agora colocar em outras linhas, em outros bairros que não eram atendidos. Colocamos, mas pode escrever o que eu estou te dizendo. Eu, até o ano que vem, estou juntando recursos, estou fazendo não só recursos financeiros, mas também recursos... e é barato, hein? Botar ônibus de graça para o povo é barato, só não põe porque não quer. Estou juntando recursos financeiros, mas, sobretudo, estou juntando recursos jurídicos. Eu vou acabar com as empresas privadas em Maricá. Transporte é um direito do cidadão. Tem que ser um transporte público. Você vai encampá-las? Enfim, qual eu vou caçar concessão. Vai caçar concessão. Posso, em um caso, encampar, em outro, caçar concessão. As empresas prestam péssimo serviço e cobram muito caro. Eu vou colocar transporte público, barato e de qualidade. Isso é bom para toda a cidade. É melhor para a senhora evangélica que ia para a igreja uma vez só por dia, porque não pode pagar passagem para ir 2, 3 vezes na igreja, agora ela pode. O rapaz que vai visitar a mãe, o cara que estuda no Rio, à noite, na madrugada, não tem ônibus, ele agora pode voltar para Maricá na madrugada juntamente com sua família. Então melhora a qualidade de vida e o governo... E é viável do ponto de vista econômico? Completamente viável. A minha política social mais barata é o ônibus. Eu tenho 80% de aprovação, vou até contratar uma pesquisa do Ibope para provar isso. Eu tenho mais de 80% de aprovação, 87% de aprovação, o nosso governo lá. O ônibus é amplamente aprovado, mas tem uma classe médiazinha, não é classe média, tem uma pequena burguesiazinha que é contra o ônibus, porque anda de carro, porque não precisa pegar ônibus. Agora, o filho dela ganha uma passagem de graça para a universidade. Eu dou para 2.100 universitários todo dia a passagem de graça para Niterói e para o Rio. Eu invisto no universitário da cidade 1.300.000 por mês. Invisto na empresa de ônibus 500 mil. Eles reclamam, dizem que eu gasto demais com ônibus para os pobres, mas não reclamam que eu invisto mais que o dobro para o filho deles e para a universidade. É porque, de fato, a pequena burguesia só pensa em si, não pensa nas pessoas. Quaquá, a sua relação com o PMDB, pelo que eu pude perceber, está às mil maravilhas. No entanto, você tem reclamado muito da atuação do governo do Estado em relação à UPA de Inoã. Você não recebe um centavo do governador Pezão. Como é que é isso? Afinal de contas, o PMDB é parceiro ou não é? Olha só, o PMDB é parceiro, mas não é dono do PT. Então, nós temos uma relação de altivez. Temos uma ótima relação com o presidente da Alerj, o Pisciani, uma boa relação com o Pezão, ótima relação com o Pezão, uma relação espetacular com o Eduardo Paes, que é um grande prefeito do Rio de Janeiro, mas nós somos uma coisa, o PMDB é outra coisa. Nós temos uma aliança. Primeiro, porque queremos manter a Dilma no governo. O fundamental para nós hoje é bloquear o impeachment. Depois, garantir as condições para que Lula volte a ser presidente, aí sim, com um projeto de grandes reformas para o Brasil. Essa é a nossa prioridade. E é isso que faz com que a gente tenha essa reaproximação com o PMDB do Rio. Mas o que está havendo, então, em relação ao governador Pezão e a liberação de recursos para a saúde da UPA de Inoã? Eu acho que o governo do Estado está muito lento em algumas coisas, e às vezes não é só a UPA, por exemplo, eu quero o canteiro da rodovia. Lá em Maricá, para eu fazer florir, botar a jardinar, ficar a cidade mais bonita. É só uma canetada, até agora não me deram. Eu quero... não te deram? A SEDAI é uma tragédia. Falta água em Maricá, falta esgoto em Maricá. Me passe a SEDAI,
que eu boto água e esgoto em Maricá. Eu já falo isso há 6 anos e não me passam a SEDAI. A SEDAI fica aquela empresa ineficiente que deixa as crianças com o pé na lama e deixa as pessoas com água suja, né? Então, passa isso pra gente. Então, tem coisas que precisa ser feita. Nós temos uma aliança com o PMDB, nós apoiamos o PMDB na Alerj, inclusive, hoje. Mas nós somos um partido que tem lado. Por exemplo, nós não podemos concordar em tentar restringir a ida dos pobres para a praia. A praia do Recreio não é dos ricos. A praia do Recreio é do povo do Rio de Janeiro. Então, restringir os pobres na praia é racismo, é apartheid. Eu, esses dias, falei com o Eduardo Paes, que, aliás, não é a favor disso. Eu falei com o Eduardo, vamos discutir como o Mandela fez lá na África do Sul, quando ganhou, um princípio de justiça restaurativa. Vamos pegar esses jovens pobres da Zona Norte, vamos pegar esses marombeirinhos metidos a malandro da Zona Sul, vamos botar todo mundo para conversar, vamos discutir que a praia é de todos. É um ambiente democrático. O Brasil é um país de ampla convivência de negros, de pobres, onde a favela está aqui, o asfalto está aqui, todos têm que conviver. Então, o governo não pode partir mais a cidade, o governo tem que unir a cidade. Então, essa é uma discussão que nós queremos fazer com o PMDB. E nós estamos fazendo. O Eduardo concorda, a mesma coisa. Que ele até disse, olha, mas o pessoal da Zona Sul vai andar de skate no Parque Madureira. Não vamos proibir a ida do pessoal da Zona Sul no Parque de Madureira. Vamos garantir que a Zona Sul vá para o Parque de Madureira e o pessoal de Madureira venha à praia na Zona Sul. É essa união que nós temos que fazer na cidade. Por falar em união, Quaquá, a união do PT com o PMDB em torno da candidatura do deputado Pedro Paulo, digamos, líquida e certa, ou há alguma dúvida em relação a isso? Eu acho que é praticamente certo, vai ter que ter convenção, todo o processo, mas a ampla maioria no PT do Rio para apoiar o Pedro Paulo. O Eduardo Paes faz um grande governo na cidade do Rio de Janeiro. Há alguma exigência? O PT quer a vice, quer manter a vice? Esteve aqui o vice-prefeito que disse que a tendência natural seria o partido manter a posição de vice-prefeito. O Adilson Pires foi o que ele falou aqui há 2 semanas. Você acha que essa é uma questão central para o partido? Não, eu acho que a tendência natural é o PT manter a vice, mas em política não há nada natural. Os processos sociais são processos sociais. As exigências dos processos sociais se colocam e tudo é discutível. Mas, obviamente, que nós temos a vice e nós vamos discutir, é uma das questões que vão estar na mesa. Mas ele falou que o partido se disporia, digamos, a abrir mão da vice caso houvesse, digamos, o ingresso de novos parceiros. Se fosse para ampliar a aliança, trazendo o Romário, trazendo, enfim, outros partidos aí para essa candidatura, o partido até abriria mão da vice. Caso contrário, o partido, digamos, teria como princípio manter a sua posição na vice-prefeitura. Eu acho que é menos importante o cargo e mais importante a política pública que nós vamos aplicar. Eu estou mais preocupado em discutir com o Eduardo Paes e com o Pedro Paulo que tipo de políticas nós queremos implementar no Rio de Janeiro. A discussão de que a praia é de todos, que eles também concordam, a discussão da moeda social, a discussão dessa população de rua que cresce na cidade, as condições dos mais pobres. Nós somos o partido que nascemos para defender a organização do povo, para defender a melhoria das condições de vida dos mais pobres. Foi isso que o Lula fez. E é isso que a gente quer que a Dilma faça. E é isso que a gente quer que nas nossas alianças se reflitam. Nas alianças se reflitam cidades que cuidam dos pobres e que não cuidem apenas dos ricos, como são, no geral, as cidades. Então, essa é a interferência que a gente tem que fazer no governo do Eduardo e no futuro governo do Pedro Paulo. Quaquá, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer recebê-lo aqui mais uma vez no Jogo do Poder. E muito obrigado a você que nos acompanhou de casa. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11h15. Muito obrigado pela sua audiência e até lá.